mundo nunca foi governado pela verdade. Ele é regido pelas mãos invisíveis que moldam o que você acredita ser verdade. Você pode ter razão e ainda assim ser derrotado. Pode ter a melhor ideia e mesmo assim ser ignorado. Porque neste jogo, quem fala mais alto não é quem grita, é quem sussurra no ouvido certo. A realidade não é o que acontece, é o que os outros pensam que está acontecendo. Essa é a primeira lei que ninguém ensina, mas todo império respeita. Maquiavel não falava sobre bondade, mas sobre permanência. Não sobre moral, mas sobre eficácia. A história é escrita por aqueles que aprenderam a manipular a percepção, disfarçar intenções e construir dependências tão sutis que se confundem com afeto. Você já percebeu isso? Já viu pessoas que não parecem tão competentes subirem mais rápido do que você? Já sentiu que estava sendo usado, mas não tinha como escapar? Já confiou em quem depois te desmontou com um sorriso nos lábios? Isso não foi azar, foi estratégia. E você só tem duas escolhas: ou continua sendo uma peça movida por mãos que não vê, ou se torna o jogador que dita os movimentos. Este vídeo vai te revelar as 7 leis maquiavélicas para dominar qualquer um, condensadas em 6 capítulos. Elas não te tornarão uma pessoa cruel, mas te impedirão de ser ingênuo, porque no jogo do poder, a ingenuidade é o atalho mais rápido para a servidão. A maioria das pessoas acredita que o mundo é movido por fatos, mas o que realmente move o mundo são interpretações. Se alguém te chama de arrogante, não importa se você é ou não. O dano está feito, a imagem foi construída. É por isso que os mais poderosos não controlam armas, controlam narrativas. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele sabia que a verdade, sozinha, é fraca, mas a percepção move multidões, decide guerras, elege líderes e destrói reputações com um único boato. Você não precisa ser imbatível, só precisa parecer imbatível. Você não precisa ser justo, só precisa distribuir justiça de forma teatral bastante para que acreditem em sua equidade. Porque, como ele mesmo disse, os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. O segredo: construa uma máscara e use-a como armadura. Essa máscara não precisa refletir quem você é, mas quem os outros devem acreditar que você é. E quanto mais vezes ela for vista, mais real se tornará. Os gestos constroem mais do que as palavras. Um silêncio bem posicionado causa mais impacto do que 1000 explicações. E o ambiente em que você se coloca, postura, tom de voz, olhar, cria uma moldura invisível para a narrativa que deseja pintar. Mas cuidado, a percepção é como vidro, brilhante, mas frágil. Um deslize, uma reação emocional fora do lugar e ela trinca. Por isso, o mestre da percepção age como se estivesse sempre no palco. Cada palavra, cada pausa, cada expressão, tudo é calculado. Não por vaidade, mas por estratégia. Quem domina a percepção, domina o enredo. E quem domina o enredo, não precisa vencer batalhas. Ele faz com que os outros lutem por ele. A pergunta é: o que as pessoas pensam quando olham para você? Porque, no fim, não é o que você é que define o seu poder. É o que elas acreditam que você é. Ninguém vê você como é. As pessoas veem o que foram condicionadas a perceber. Por isso, os que realmente detêm o poder não se mostram, eles se representam. A imagem pública é um instrumento, não um reflexo. E no teatro do poder, quem se revela demais perde o direito ao mistério. Maquiavel entendia que o ser humano tem medo do desconhecido, mas despreza o que entende demais. Entre o afeto superficial e o respeito profundo, os estrategistas sempre escolhem o segundo. Criar um personagem não é mentir, é selecionar quais verdades exibir e quais manter enterradas. A máscara bem construída não engana, ela seduz, protege e comanda. Pessoas comuns querem ser amadas pelo que são. Os que aspiram ao domínio aprendem a ser valorizados por quem aparentam ser. A confiança que inspira a autoridade não nasce da autenticidade crua, mas da consistência calculada. Uma figura pública que muda demais de expressão, de postura, de discurso,
inspira mais desconfiança do que empatia. A máscara bem construída é feita de gestos simbólicos, falas memoráveis, silêncios táticos. Ela se sustenta por meio da repetição, porque a repetição cria mito. E o mito, uma vez consolidado, é mais difícil de quebrar do que qualquer argumento racional. Quando todos esperam algo de você, não é necessário justificar-se. O personagem já falou por você antes mesmo que abra a boca. Eis o truque. Uma vez que a imagem esteja enraizada na mente coletiva, ela age em seu lugar. Você não precisa convencer ninguém de nada. A expectativa que plantou se encarrega de fazer o trabalho por você. O poder mais eficaz não é aquele que grita, mas o que se impõe pelo silêncio da presença. A figura que representa força, justiça ou mistério não precisa provar nada. Ela apenas existe e o mundo ao redor se adapta. A arte está em entender que ser visto é perigoso, mas ser percebido como alguém necessário é vital. A máscara correta abre portas, desarma inimigos e silencia dúvidas. Ela se torna uma armadura simbólica invisível, mas inquebrável. E quando todos a reverenciam, o verdadeiro eu desaparece. E o personagem governa por você. No jogo do poder, os relacionamentos não são vínculos emocionais, são movimentos táticos. Aqueles que confundem afeto com aliança, empatia com confiança, tornam-se vulneráveis demais para permanecerem no topo. Maquiavel alertava: o poder raramente é conquistado sozinho, e os que o obtêm isoladamente o perdem com a mesma velocidade. Por isso, o verdadeiro estrategista aprende cedo a usar cada pessoa ao redor como parte de um grande tabuleiro, onde ninguém está ali por acaso. Aliados são escudos, inimigos, trampolins. Os primeiros protegem, os segundos impulsionam. Ambos são ferramentas, e a utilidade de cada um deve ser medida friamente, sem sentimentalismo. Manter aliados por lealdade é ingenuidade. A lealdade muda, a utilidade permanece. Um aliado útil teme ser substituído. Um aliado leal, mas inútil, acredita que está garantido. E nada é mais perigoso do que alguém acomodado ao seu lado. O erro mais comum é confundir presença com valor. Pessoas que estão sempre disponíveis, mas que não oferecem nada além de afeição, tornam-se pesos invisíveis. E todo peso é um atraso. Todo atraso, uma ameaça. Não se trata de crueldade, é estratégia. Num ambiente onde cada decisão carrega consequências, cercar-se de peças inertes é pedir para ser derrubado pelo próprio time. Quanto aos inimigos, jamais os subestime. Eles têm valor. Eles te expõem, te fortalecem, te colocam em evidência. Um ataque bem respondido te engrandece mais do que 1000 elogios. Uma crítica respondida com elegância constrói mais autoridade do que um discurso perfeito. Por isso, o estrategista nunca desperdiça conflitos. Ele observa, calcula, aproveita. Ele permite que rivais o desafiem e usa o desafio como palco para reforçar sua imagem. A arte está em fazer com que cada movimento alheio te sirva, mesmo os que foram planejados para te enfraquecer. E quando o ataque inevitável vier, ele não reage com fúria, mas com precisão. Ele usa um aliado para responder, mantendo as próprias mãos limpas. E quando surge a oportunidade de ascender, ele o faz, sob o pretexto de se defender. Assim, avança com o apoio da opinião pública e sem carregar o fardo da ambição. Controlar o tabuleiro é permitir que os outros se movimentem, mas sob as regras que você mesmo criou. Você não impõe a ordem, você faz com que ela pareça natural. Deixa que aliados disputem entre si por migalhas, que rivais se desgastem entre batalhas inúteis, enquanto você observa e cresce. O segredo final é este: nunca dê poder demais a ninguém, nem mesmo aos mais próximos. Quanto mais forte alguém se torna, mais distante fica da sua influência. E quando não precisarem mais de você, lembrarão que nunca te amaram, apenas te usaram enquanto foi conveniente.
distribua benefícios com moderação, alimente a esperança, nunca a certeza, e mantenha todos, aliados ou rivais, girando em torno do seu eixo, dependentes de algo que só você tem, visão, controle ou acesso. Quando isso acontece, você não está mais apenas jogando, você se torna o próprio tabuleiro, e todos ao redor, voluntária ou não, passam a jogar o seu jogo. A arma mais perigosa de um homem poderoso não é o que ele diz, é o que ele escolhe não dizer. No mundo em que todos gritam, aquele que permanece em silêncio se torna enigmático. E o enigma é a forma mais sofisticada de poder, porque o que não se entende não se confronta, o que não se decifra paralisa. Maquiavel compreendia a anatomia da dúvida. Sabia que a previsibilidade é uma forma de fraqueza e que quem revela demais se entrega antes mesmo da batalha. Por isso, o verdadeiro estrategista fala pouco, age menos ainda e deixa que o medo da possibilidade preencha os espaços em branco. O mistério não é inércia, é movimento invisível. É ação mascarada de calma, é avanço disfarçado de ausência. Quem permanece oculto provoca ansiedade. Os outros tentam adivinhar suas intenções, inventam cenários, criam medos. Eles se cansam tentando entender o que não foi dito, enquanto você preserva a energia e poder. Na política, na guerra ou nas relações pessoais, o mistério impõe respeito silencioso. Ele cria uma aura de autoridade que dispensa provas. Porque as pessoas temem mais aquilo que não conhecem do que aquilo que enfrentaram antes. Por isso, o mestre do jogo não entrega seus planos. Ele não compartilha ideias com facilidade. Ele não permite que o outro saiba se está vencendo ou perdendo. Sua força está na ambiguidade. Diz algo que parece íntimo, mas que não revela nada. Sorri, mas não se entrega. Oferece partes, nunca o todo. Assim, cria-se a ilusão da transparência, enquanto protege o coração da estratégia. O mistério funciona também como escudo emocional. Quem nunca sabe como você vai reagir, evita provocar. A dúvida sobre sua resposta inibe ofensas, neutraliza confrontos, silencia conflitos. Você não precisa ameaçar, basta existir como um enigma para que o cuidado floresça nos outros. O caminho para o mistério está na percepção. Para cada ação que você toma, pare e pense até onde isso pode te levar. Quanto menos souberem sobre seus medos, suas ambições, suas dores ou seus limites, menos acesso terão ao seu centro. E se não podem te acessar, não podem te manipular. No fim, não é sobre ser invisível, é sobre ser indecifrável. Porque um rosto que ninguém consegue ler se torna aos poucos um símbolo. E símbolos não são questionados, são reverenciados. O poder mais absoluto não é aquele que se impõe pela força, é o que se instala pela dependência. Maquiavel sabia que não há prisão mais eficaz do que aquela que o prisioneiro acredita ter escolhido. Quando alguém precisa de você para existir em equilíbrio, seja emocional, social ou financeiramente, essa pessoa nunca te enfrentará de verdade. Pode questionar, pode reclamar, mas nunca romperá, porque sua ausência representa o colapso. O segredo está em oferecer aquilo que ninguém mais oferece. Não tudo, apenas o suficiente. Uma informação que só você tem, um recurso que só você acessa, uma proteção que só você pode garantir. Mas entregue em doses controladas, como quem alimenta uma ave na palma da mão, mas nunca solta o punho. A dependência deve parecer liberdade. O outro deve acreditar que está ali por escolha própria, que pode sair quando quiser, mas sempre encontra uma razão para ficar. Esse é o verdadeiro domínio. Não manter as pessoas presas, mas fazer com que temam a liberdade. Quando isso acontece, até a ideia de te perder se torna assustadora demais para ser considerada. A construção dessa corrente invisível exige estratégia em camadas. Você cria vínculos múltiplos. Não deixe que alguém dependa de você por um único motivo.
Porque um vínculo único pode ser rompido com facilidade, mas quando há diversos laços, afetivos, financeiros, sociais, psicológicos, romper um é inútil. A teia permanece. Jamais permita que alguém ao seu redor se torne autossuficiente demais. Alimente a autonomia, mas mantenha um ponto de carência. Um espaço que apenas você pode preencher. Pode ser uma aprovação que só você oferece, um reconhecimento que só você valida, uma ausência que só você ameniza. Porque, quando bem construída, essa dependência se camufla como gratidão. E a gratidão, mesmo falsa, mantém os pés do outro presos a você. Mas atenção, a prisão deve ser confortável. Você não pode ser percebido como carcereiro. Precisa ser visto como benfeitor, como alguém que faz tudo por eles, quando na verdade apenas preserva sua função central na estrutura. Quando a dependência atinge o ponto certo, mesmo que percebam que são prisioneiros, já é tarde. Eles temem sair mais do que temem ficar. E neste ponto, você não governa apenas suas decisões, você governa suas emoções. Um aliado que acredita que não pode viver sem você se torna seu servo voluntário. Um grupo que teme o que aconteceria sem sua presença te protegerá mesmo que não compreenda por quê. E quando isso acontece, você não precisa mais pedir lealdade. Ela vem sozinha, disfarçada de necessidade. Esse é o momento em que você se torna indispensável. E no jogo do poder, o indispensável nunca cai. A guerra mais perfeita é aquela que não precisa ser travada. A conquista mais duradoura é aquela em que o outro acredita ter vencido. E o domínio mais absoluto é o que ocorre em silêncio, sem estandartes, sem celebrações, sem resistência. Essa é a lei mais elegante e mais cruel de todas. Não revele seu objetivo até que ele seja inevitável. Maquiavel compreendia o valor do tempo. Sabia que a ambição declarada cedo demais atrai sabotadores, que metas visíveis se tornam alvos e que todo plano grande o suficiente exige sombras para florescer. Por isso, o verdadeiro estrategista caminha devagar, finge não saber o que quer, disfarça suas intenções com distrações menores, cria ruídos, falsas metas, simula fracassos, dramatiza alianças provisórias e, por trás desse teatro, constrói lentamente um caminho que ninguém percebe. O segredo não está em esconder tudo, mas em mostrar o que não importa. Ofereça pedaços da verdade que desviam do núcleo. Alimente a confiança com meias revelações, verdades incompletas e narrativas convincentes. Enquanto todos olham para sua mão esquerda, a direita constrói seu império no escuro. A dissimulação não é mentira, é uma dança de intenções sobrepostas. Um jogo de reflexos, onde ninguém sabe ao certo o que é real. E quando finalmente o objetivo verdadeiro se revela, é tarde demais para impedi-lo. A surpresa final deve parecer lógica, como se sempre tivesse sido assim. Como se todas as peças tivessem se encaixado naturalmente, sem esforço, sem empurrão. E é exatamente por isso que ela funciona. Os mais perigosos movimentos do poder são invisíveis. Eles não geram barulho, não despertam medo, despertam aceitação. O outro não percebe que perdeu, acredita que escolheu, acha que chegou por conta própria ao destino que você secretamente traçou para ele. E quando todos ao redor te veem no topo, não questionam como chegou lá. Eles só reconhecem que você sempre pertenceu àquele lugar. Esse é o auge do poder maquiavélico. Conquistar sem tocar, governar sem mandar, vencer sem lutar. Neste estágio, você não precisa mais justificar nada. Seu nome se torna um axioma, sua presença, um hábito, seu domínio, um reflexo da própria ordem que você ajudou a moldar. Afinal, o que é um rei senão alguém que tornou sua existência sinônimo de estabilidade? Quando todos te temem pela possibilidade do que você poderia fazer, quando todos te seguem sem saber exatamente por quê, quando ninguém ousa te retirar porque teme o que viria depois, então
você venceu. Sem exércitos, sem discursos, sem levantar a mão, apenas existindo, onde ninguém mais teve a coragem de permanecer, no silêncio, no mistério e no centro do caos.